Olá, amigos. Vamos voltar à velha redação, né? Aquela dificuldade que você deve estar encontrando na produção do seu texto. Não se esqueça de que a produção de um texto depende da quantidade de informações que você tem na sua cabeça, depende da experiência de mundo, de vivência que você tem, de maturidade que você tem, depende das suas leituras, enfim, não vão ser 4, 5, 10, 200 dicas que você vai receber para a produção de texto que vai resolver a sua vida. Claro que o seu lado deve ser feito também, né? Quer dizer, você tem que ser uma pessoa que tem uma regularidade de leituras, você deve ser uma pessoa que questione, que observe, tenha um bom poder de observação e questione o mundo ao seu redor. Você deve entabular boas conversas com os amigos, não é certo? Deve estar sempre voltado a temas da atualidade, nacionais, internacionais, sociais, políticos, morais, religiosos, e sempre fomentando cada vez mais ideias novas. Você tem que incorporar um comportamento filosófico para que você possa ser o questionador, tem que ser amanhã o argumentador. Você finalmente, em uma redação, qual é o objetivo principal de uma redação? É defender uma tese. E só se defende uma tese quando se tem ideias, não é? Você consegue sacar dinheiro de um caixa eletrônico sem depositar dinheiro? Não, não é? Então, você primeiro deposita dinheiro para depois sacar. É lógico, isso quer dizer então que eu só posso sacar ideias se eu depositá-las. Então não vai ser uma dica que vai resolver seu problema. Agora, a gente vai ajudar se você fizer a sua parte. Então, é isso que eu quero agora com a segunda parte de nossa aula, mais 10 dicas para que você possa escrever melhor, fazer sua redação fácil, tá certo? Vamos então à primeira dica. Bom, então iniciando nossa segunda parte, a nossa primeira dica: não use gírias, pois esse tipo de linguagem é inadequada para uma redação dissertativa. Aí nenhum preconceito linguístico, né? Não querem passar essa ideia de que a gente está querendo discriminar a gíria. A gíria ela é muito bem-vinda na linguagem oral, na oralidade ela funciona bem, comunica bem, dependendo do contexto. Agora, não esqueça de que a redação do vestibular tem um caráter formal. Então, a língua formal deve predominar. Então, as gírias, os regionalismos, o baixo calão, por exemplo, eu imagino que você, num momento de emoção, lá tomado pela emoção, você pode querer soltar lá um vocabulário desse baixo calão, chulo. Então, isso não vai crescer em nada a sua redação. Portanto, evite qualquer uma dessas expressões, porque o seu texto é formal, não esqueçam disso. Elimine os provérbios e ditos populares, pois empobrecem a redação. O que ocorre aí é o seguinte: o provérbio, às vezes, numa conversação, mais uma vez, né, na oralidade, eles até, não duvido que ajudem a ilustrar o seu pensamento, tá certo? Agora, num texto escrito, eles denotam a ideia de pobreza de argumentação, pobreza de vocabulário, pelo fato de serem muito repetidos e muito ditos diariamente, né? Então isso faz com que eles não passe a ideia de criatividade, que é o que a gente busca no seu texto, né? Originalidade, portanto, eles não servem para acrescentar ao seu texto nenhuma dessas características de criatividade e originalidade, que é o que vai dar para você uma boa nota, tá certo? Nossa terceira dica: não propague doutrinas religiosas, pois religião é uma questão de fé. A dissertação, por sua vez, é uma questão de argumentação que se baseia na lógica. Eu falei isso em outras dicas, quer dizer, é o racional que deve predominar. Nada que leve para o subjetivo, para o pessoal, nada disso vai ajudar, porque você pode entrar em choque com o seu revisor, tá certo? Você pode se alongar muito e se deixar levar pela propagação da sua fé e, portanto, desviar-se do tema central. Então, você sabe que fuga ao tema parcial ou total vão lhe tirar pontos, tá certo? Então, evitem esses temas que são demasiados subjetivos para não trazer problema para a sua redação. Nunca ultrapasse o limite de linhas, né? No mínimo 20 linhas ou no máximo 25. Claro que isso aí depende de cada redação. Isso aqui eu escolhi essa numeração porque é o padrão e isso dá sempre certo em qualquer
em qualquer concurso, se você quiser levar em consideração o Enem, vestibulares, etc., né, que também são formas de concurso. Agora, o Enem, por exemplo, você pode fazer uma redação de 10 linhas, não será eliminado. Agora, dificilmente você em 10 linhas vai ter espaço suficiente para desenvolver um pensamento, uma tese, uma ideia, tá certo? Então você deve se preparar para uma redação num limite aí de 20 e 25 linhas, o ideal, é espaço suficiente para você defender a sua tese, o seu pensamento, tá certo? Mas não se esqueça de que essa numeração depende muito, varia muito de prova para prova. Okay? Seja conciso, elimine as palavras ou as ideias repetitivas. A repetição sempre denota a pobreza de raciocínio, pobreza vocabular, então você deve evitar essas repetições, que você vai ver na hora de corrigir, na hora de você fazer a sua revisão, tá certo? Seja conciso, bem objetivo. Uma forma de você perceber isso aí, sabe como é? É você pegar, na revisão, você observa que o seu período tem que estar curto. Isto é, se você demorar muito a colocar um ponto, algo está errado. Passou a primeira linha, não apareceu um ponto. Continuou na segunda linha, não apareceu um ponto ainda. A terceira linha, então algo está errado. Você deve estar se complicando e estar entrando na repetição de conectivos e você pode tornar seu texto chato ou então complexo. Portanto, faça as frases, as suas orações, os seus períodos sempre o mais curto possível, tá certo? Uma maneira também de você facilitar essa concisão é evitar os adjuntos, né? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, veja o que você pode sair cortando dentro da sua frase, sem, claro, prejudicar o sentido. As palavras repetidas podem ser trocadas por sinônimos, tá certo? Para não, mais uma vez, não passar essa ideia de pobreza vocabular ou então de tornar seu texto enfadonho, cansativo ou pobre de ideias, tá certo? Número 6, preocupe-se com as normas gramaticais. Esse ponto aí equivale normalmente, mais uma vez, isso não é para todo tipo de prova, de vestibular, de Enem, de concurso, isso varia muito, mas normalmente a questão linguística, as normas gramaticais vão contar para você em torno de 40% da tua nota, né? E isso é o suficiente para eliminar qualquer candidato. Então, muito cuidado com a ortografia das letras, J, o G, o S ou o Z, muito cuidado. Se tiver dúvida se é com J ou com G, se é com S ou com Z, troque por um sinônimo. Passe imediatamente, não fique insistindo em querer acertar não, porque você pode optar pelo erro. Então, bote logo um sinônimo mais fácil de escrever, tá certo? A acentuação, cuidado com o novo acordo ortográfico, tá certo? Veja, sua redação deve seguir o novo acordo preferencialmente, mas essa consulta você faz no edital da prova lá. Veja se o edital faz alguma referência a usar o antigo ou o novo, ou se qualquer um dos dois, mas desde que você opte por um deles, deve seguir fielmente. Não, vou seguir a forma antiga, então eu vou continuar usando a forma antiga. Ou, eu prefiro a forma nova, então tua redação deve ser coerente com todos os casos com a forma nova, tá certo? A partir do acordo. A pontuação do seu texto é muito importante, a pontuação, a virgulação, isso vai ajudar na compreensão do texto, a concordância do verbo com o sujeito, do nome com o nome, né? Então, enfim, todas as questões linguísticas do seu texto devem ser examinadas e reexaminadas para que não haja nenhum problema na sua pontuação, certo? Número 7, evite o coloquialismo, não escrevendo da forma como se fala. Nós, quando falamos, usamos muito o regionalismo, né, o que chamamos de coloquial, as palavras do dia a dia, e por isso a gente se repete muito quando fala. Quando se escreve, a gente deve privilegiar a objetividade, a concisão, tá certo? Quanto menos você escrever e disser mais, melhor, ok? Número 8. Para evitar gafes, utilize apenas os termos que você conheça o significado.
Ah, mas eu vi uma palavra bonita um dia desse, achei tão linda aquela palavra, eu estou com vontade de botar. Você tem segurança de que aquela palavra é realmente o significado que você pensa? Que você está... Veja se ela se adapta bem ali ao seu texto. Então tenha muito cuidado, não é pela beleza ou pela raridade. Para você, muitas vezes, aquela palavra é nova. Mas vai que para o contexto em que ela está, já é uma palavra comum, você que não conhecia. Então, tenha muito cuidado. Eu conheço a palavra, sei o que ela significa e ela cabe muito bem aqui no meu texto. Então, use, tá certo? Caso contrário, se tiver dúvida sobre o seu significado, então evite, ok? Faça uma revisão antes de passar os termos que você conheça o significado. Veja bem, faça uma revisão antes de passar os termos que você conheça o significado. Veja bem se aquilo que você está querendo dizer é efetivamente o que você está escrevendo. Tá certo? Veja se e tem clareza, se você tem segurança do uso do termo, da expressão que você está usando, para que não aconteça de você dizer aquilo que você não está pensando. Tá ok? E, finalizando, a folha oficial da redação não pode ser rasurada, nenhum tipo de rasura, nenhuma marca, nada que possa identificar a sua redação, diferenciá-la de qualquer uma outra, tá certo? Então, muito cuidado com o nervosismo, o suor, para não borrar lá no canto, a caneta sem querer, passar um risco, qualquer coisa que possa, ou fazer o pior, que é você escrever no fim da sua redação a palavra fim. É meio ridículo, é meio absurdo isso aí, né? Mas há pessoas que fazem. Então, nada que possa identificar a sua redação, diferenciá-la de outra, você deve fazer, tá certo? Por isso, vejam aqui agora nossa conclusão. O rascunho é muito importante, tá certo? Então, claro que num caso excepcional, imagine, tema muito difícil, o tema muito fora da sua realidade, você perdeu quase o tempo inteiro pensando, e aí sobraram quantos minutos? Aí não dá tempo de ir para o borrão. Você vai, aí é uma calamidade, é uma fatalidade, né? Infelizmente, você não pode evitar, mas vamos pensar nas condições normais. Você conseguiu pensar, raciocinou, refletiu, foi para o borrão, pronto. Fez o borrão, é no borrão que você corrige a sua redação. É lá que você vai ver sua ortografia, sua vírgula, é lá que você vai ver a coesão, é lá que você vai ver o vocabulário, o encaminhamento lógico das ideias, como você introduziu a sua redação, como é que você argumentou, se está convincente, a sua conclusão, tudo isso deve ser observado no borrão. E agora, o que faço? Eu devo ter calculado o tempo ideal para agora passar a limpo. Como é isso? Passar a limpo significa tirar do sujo para o limpo. Não quer dizer fazer uma outra redação, não. Muita gente está aqui a redação no borrão, quando vai passar a limpo quer fazer uma outra. Não, você já preparou essa redação, ela já está pronta ali, já está corrigida. É aquilo. Se eu pudesse entregar o borrão, eu entregaria agora, pronto. Chegou num ponto final. Agora eu vou só pensar na estética, na minha letra legível. Eu vou pensar só porque a redação está pronta, é uma mera cópia. Como eu disse, é tirar do sujo para o limpo. Não é produzir outra redação, tá certo? Para isso você tem que ser bem organizado. Tem que calcular bem o tempo que eu tenho para pensar o tema, né? Para elaborar o que eu vou dizer, minhas ideias, meus argumentos, meus exemplos, tudo, para botar ali no borrão e depois ter tempo de corrigir o meu borrão para poder eu passar a limpo. Tá certo? Então, aí estão as nossas principais dicas e as iniciais, porque outras virão que certamente farão você chegar a essa redação fácil e a redação nota 10. Então, até a próxima oportunidade.